noite é uma noite de encontro com Deus. Este é o lugar melhor para termos um encontro com Deus. Esta noite é uma noite de encontro com Deus. Esta noite é uma noite de encontro com Deus. Este é o lugar melhor para termos um encontro com Deus. Vamos ficar de pé. Faça essa oração nessa noite. Esta noite é uma noite de encontro com Deus. Esta noite é uma noite de encontro com Deus. Este é o lugar melhor para termos um encontro com Deus. Este é o lugar melhor para termos um encontro com Deus. Venha ao nosso encontro hoje, Senhor. Queremos oferecer a Ti o nosso culto, ó Deus, o nosso coração, a nossa adoração. Tudo que está em nós pertence a Ti, Senhor. Nos encontre nessa noite, ó Deus, e fale conosco, Senhor. Meus olhos estão em Ti. Não posso deixar de Te ver. Seguro em Tuas mãos estou. A Tua palavra me diz pra eu não me guiar pelo que vejo aqui. Vivo pela fé em Ti, meu Deus. O vento pode soprar e o mar se enfurecer. O mundo pode me atacar, maior és Tu em mim, Deus da minha vida. Senhor da minha casa, dono do meu coração. Tu és minha alma canta.
Nós cantamos Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Falamos de cura, falamos de restauração. E neste momento nós queremos interceder a Deus. Não sei, talvez alguém entrou aqui hoje, talvez enfermo, veio para cá, mas enfermo, ou talvez enfermo até mesmo espiritualmente ou emocionalmente, precisando de que Deus trabalhe algumas coisas na sua mente, no seu coração. Aquelas pessoas que nos acompanham via internet, pessoas dos lugares mais distantes, mais distintos, mais diferentes, e que nesse instante também, ao nos ouvir, diz: eu quero que Deus me conceda essa bênção. Eu quero que Deus me visite com a sua graça, com o seu poder, e traga cura para essa área da minha vida que precisa desse toque curador do Senhor. Você crê nisso? Então põe a sua fé em Deus, deixe o seu coração firmar o seu pensamento no Senhor. Vamos orar. Pastor Davi. Nosso querido Deus e Pai, nos unimos agora, Senhor, com um só propósito: de clamar pela Tua misericórdia, de clamar pela Tua bondade. Deus, em nome de Cristo Jesus, nós nos levantamos agora, com temor e tremor diante de Ti, para pedir que em nome de Jesus o Senhor esteja agora tocando, Senhor, cada vida que necessita de um milagre. Eu preciso de um milagre em mim, Senhor. E as pessoas que agora estão, Senhor, colocando a sua fé, olhando para Ti, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, entra na minha vida e opera um milagre. Que seja em nome de Cristo Jesus visitado pelo Teu Espírito agora, ó Deus, e opera um milagre nas vidas que aqui se encontram presentes, que subiram à Tua casa nesta noite, mas aqueles que se encontram em seus lares, ó Deus, que em nome de Cristo Jesus, que possam agora receber o toque da Tua própria mão, que aconteça um milagre para a glória, a honra e o louvor do Teu nome. Nós recebemos, Senhor, o toque de cura, o toque da bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos, eu quero agradecer. Já está desde a semana passada que estou colocando no boletim a minha gratidão, mas eu fiz questão de manter no boletim essa palavra de gratidão. E mais uma vez eu estou aqui publicamente manifestando a minha palavra de gratidão àqueles irmãos, a todos aqueles que abriram mão de um tempo que é tão precioso aqui na América, nem em qualquer lugar, mas aqui parece que o tempo é mais, não é? Abriram mão de tempo, do trabalho, abriram mão de algumas coisas para estar aqui, como eu digo aí no boletim, dando um toque de classe. Você vai entrar lá hoje lá no salão, vai ver, não é aquele salão que domingo passado ainda estava com as aberturas lá no teto, alguma parte sem pintar. Você vai ver como é que está lindo o nosso salão social, né? O brick aqui, né? Eu já falei semana retrasada, não quero enforçar de novo, como que está bonito, bem feito. A gente vê que foi feito com carinho, feito com amor, não é? É verdade que o pessoal do brick teve um almoço aí para ajudar, mas brincadeira, né, Di? Mas a gente vê o amor com que eles fizeram, e por amor mesmo, irmãos, porque não fizeram em troca de dinheiro, não fizeram nada, eles colocaram à disposição disso. O Sérgio essa semana disse: pastor, eu ia trabalhar, mas não vieram me buscar, e eu não quero ficar em casa, você não tem nada, quer que eu faça alguma coisa na igreja? E ficou quase que uma semana toda, né, Sérgio, trabalhando, e o nosso salão ficou lindo, ainda faltam mais uns toquinhos que vai ficar mais lindo ainda, não é? Então, eu quero agradecer de coração a todos vocês que colocaram o coração, não é? Que eu tenho dito, irmãos, às vezes a gente não tem o recurso, mas como que Deus tem sido gracioso para com a gente, conosco, como que Deus tem nos suprido, não é? Se nós tivéssemos fôssemos fazer tudo isso com recursos financeiros, nós não teríamos condições de fazer. Mas olha só, de repente tudo isso está sendo feito, e de uma maneira tão, não é? Graças a Deus pela vida desses irmãos. E minha oração, Senhor, é para que o Senhor possa abençoar a cada um, ó Pai, que abriu mão até mesmo do trabalho, que
com esforço, às vezes, ó Deus, no final de semana, guardando um momento para descansar, e vieram para cá, ó Deus, e com muito esforço, com muita luta, trabalharam, ó Deus, sabendo que não ia receber nada de nós, porque não temos nada para oferecê-lo, Deus, porque eles fizeram isso voluntariamente. Mas o Senhor, que é rico em misericórdia e graça, possa recompensá-los com as tuas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmãos. Outra coisa, gente, dizer que nosso encontro ontem, encontro da família, né? O Alan perguntou, o que tem a ver isso com o Valentine? Ele tem comunhão. Tem comunhão, né? Muita gente pensou que o encontro de ontem seria, eu falei, não vai ser encontro de casais, não vai ser encontro da família, né? É para a gente estar junto, compartilhar, e foi tão gostoso, né? Tão gostoso, graças a Deus, eu louvo a Deus por aquele tempo que nós tivemos juntos ali. Eu acho que foi muito, muito, muito precioso, né? Louvado seja Deus por isso. Aqueles que participaram com certeza podem dizer o mesmo, né? Querido, olha aí na sua programação, no boletim, a programação da sua igreja, e acompanhe. Nós temos separado as quartas-feiras para estarmos aqui, para orarmos uns pelos outros, para ler a palavra, para louvar ao Senhor. Nós não temos procurado ser zelosos no sentido de não sobrecarregar os irmãos, que às vezes tem uma semana dura de trabalho, mas eu creio, querido, que uma vez por semana, no meio da semana, eu acho que dá, se você fizer um esforcinho, dá para você vir, não é? Não deixe para buscar o Senhor quando as coisas estiverem ruins, quando estiverem difíceis. Quando as coisas estiverem difíceis, você vai ver que você vai conseguir encontrar tempo para buscar em vigília, em oração, em jejum, mas não espere chegar esse momento, querido. Agora pense por você mesmo, que isso é alimento para a sua alma, isso é bênção para a sua vida, para a sua família, não é? Então separe as quartas-feiras para você estar aqui, para a gente orar junto, ler a palavra. O culto é tão curto, né? No máximo que vai é de 7h30 às 9h, às vezes termina até antes, até 8h30, para a gente poder não se prolongar muito, porque a gente sabe que a semana começa cedo para muitos, né? Então valoriza esse tempo, querido, valoriza, né? Às vezes a gente perde e depois pensa, perdi, né? Aí é tarde demais. Então fica a minha palavra de incentivo para você, valorize isso, e você é a pessoa que vai ser mais abençoada no meio de tudo isso, tá bom? Quero dar as boas-vindas ao Hudson. O Hudson é um amigão nosso antigo, né? Foi um dos que cooperou conosco lá na caminhada, ele, a Lu, né? A Lu que tem colocado, irmãos, eu compartilhei com a Lu dessa dificuldade que nós estávamos com os professores de criança, com aqueles que não estão mais conosco, né? E ela mora lá na Coral Springs, lá no final, lá chegando naquele mall lá do Jacaré lá, né? E sai e vem. Louvado seja Deus pela vida da Lu, né? Há 7 anos atrás compartilhei com eles disso que Deus tinha colocado no nosso coração de começar um novo trabalho. Eles estavam na igreja americana e disse: pastor, a gente vai dar apoio. O Hudson e a Lu vieram, ainda não tinha essa princesa linda, né? E vieram, tinha chegado, né? Não tinha chegado ainda, né? E eles então se colocaram à disposição, e estava ali aquele grupinho pequenininho, mas eles estavam lá. A gente colocava um CD, né? E colocava um aparelhozinho, colocava o CD para tocar, e a gente cantava com esse CD. Hoje já, tá vendo? Né? Bênção de Deus. Obrigado, Hudson, né, pelo apoio que você tem nos dado, nos deu há tanto tempo, né? E a Lu, e espero que esse apoio continue, tá bom? Deus abençoe, é bom vê-lo aqui, né? A dona Dirce, o Ramires, que bom tê-los aqui. Sempre que eles vêm aqui, eles estão sempre firmes, né? E agora estão retornando quinta-feira para o Brasil. Lembra que no final de culto vou estar orando por vocês, pela viagem de vocês, tá? Queridos, esse momento é um momento que a gente separa para cultuar a Deus, trazendo no altar nossos dízimos e ofertas. Como eu gosto de pensar? Eu gosto de pensar da seguinte forma: se eu estou podendo trazer algo, é porque antes eu recebi. Ninguém traz nada que antes não tenha recebido, não é verdade? Se você está trazendo, é porque você recebeu. Se você estivesse talvez num leito de cama, você talvez não estivesse trazendo. Se você tivesse gasto seu dinheiro num prostíbulo, ou numa mesa de jogo, num cassino, você não ia ter para trazer.
Se você não tivesse trabalho, você não teria. Então, eu gosto de pensar dessa forma, porque aí meu coração se alegra e dizer: Deus, o Senhor tem me dado tanta coisa, e é um privilégio poder trazer um pouco daquilo que o Senhor tem trazido, me dado. Então vamos ficar de pé e vamos cultuar a Deus assim, dessa maneira, entregando nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
não é? Que bênção. Tá vendo? Mais um mês ele vai estar correndo aqui, você vai ver. Senhor amado, abençoa essas crianças, Pai. Protege-as, ó Deus, de tantas influências do mal que vêm, ó Deus, de tantos lugares. Dá que o coração delas possa encontrar abrigo para a Tua palavra. E também, ó Deus, pedimos que Tu fales ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem. Queridos, eu quero continuar compartilhando com vocês a mensagem que iniciei na semana passada. E eu vou concluí-la hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu lerei os versos 1 a 13. Nos fala da unção de Davi por Samuel como rei de Israel, quando ele era ainda bem jovem. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, amém, queridos? Amados, nós temos no meio da igreja evangélica, no meio do povo de Deus, uma quantidade enorme de gente insatisfeita, de gente
que não está bem com Deus, de gente que está aborrecido, chateado, gente que às vezes não fala, mas sente que Deus não está sendo leal com ele, porque às vezes tem uma promessa de Deus para a sua vida e aquilo não está acontecendo do jeito que ele pensou que iria acontecer. Pelo contrário, as coisas só estão indo de mal a pior. Nós iniciamos essa mensagem na semana passada, não é, que tem o título Entre a Promessa e o Seu Cumprimento, baseado nesse texto, para tentar trabalhar um pouquinho a nossa mente e o nosso coração a respeito disso. Porque às vezes a impressão que nós temos é que quando Deus nos promete alguma coisa, isso já está acontecendo imediatamente. E pelo fato de não entender esse processo, muitos de nós ficamos, muitas vezes, aborrecidos com Deus, aborrecidos com a vida e aborrecidos uns com os outros. Mas nós precisamos entender isso, porque se nós conseguimos entender, por certo, nós seremos crentes melhores, não é? Entre a promessa e o seu cumprimento, existem algumas coisas que acontecem aí. E eu comecei a trabalhar sobre isso semana passada. Primeira coisa que eu disse, que entre a promessa e o seu cumprimento, pode haver alguma demora. Nós que vivemos, somos a geração do fast food, nós que somos a geração do tudo pronto, do que já vem pronto. É difícil a gente entender isso e aceitar isso, não é? Quantos de nós aqui nunca colocou uma comida no forno e colocou lá 1 minuto? E vai lá e vai cá, e vai lá e vai cá, e parece que aquele minuto não passa, não é? Tudo a gente quer assim, rapidinho. Essa geração nossa é assim. E parece que quanto mais a ciência vai nos facilitando a vida, parece que menos paciente nós vamos ficando, menos tolerante em lidar com a demora. E muitos de nós vamos ficando revoltados. Quando Deus olhava para Davi, Deus não o via como o filho mais novo de Jessé, nem como um simples pastor de ovelhas. Deus o via como o rei de Israel. Mas a verdade é que não era assim que os familiares, que os anciãos de Israel, não era assim que o próprio Davi se via. Embora o Espírito Santo tivesse vindo sobre ele naquela unção, contudo, parece que nada havia mudado. Parece que foi uma brincadeirinha do Senhor, de ungí-lo como rei de Israel, e nada aconteceu. Imagino que todos aqueles que participaram daquela cerimônia, em que Davi foi ungido rei de Israel, eles não entenderam, não apenas a demora, mas também tudo o que aconteceu nesse período. É provável que muitos que presenciaram aquela cena tenham ficado um pouco confusos. Eu não estou entendendo bem isso. Como é que é esse negócio? Deus chega publicamente e diz: eu me provi de um rei. Agora Samuel, meu profeta, unge esse moço como rei de Israel. E Samuel obedece e unge como rei de Israel. Mas acontece que ele continuava pastoreando ovelhas. Como é que pode ser isso? Então o povo estava confuso, não é? Entre o tempo da unção e o cumprimento da promessa, vários anos se passaram até que a promessa se cumpriu. Isso não aconteceu só com Davi, isso aconteceu também com Abraão e com muitos outros servos de Deus no passado. Por que pode haver essa demora? Eu disse pelo menos 3 razões. Primeiro, para que haja um melhor preparo da nossa parte. Segundo, porque pode haver alguma resistência das forças espirituais nas regiões celestes para impedir essa bênção de nos alcançar. Terceiro, porque pode não ser o tempo de Deus. Bom, eu não quero trabalhar mais esses pontos, que eu já falei sobre eles na semana passada, mas hoje eu quero falar sobre a segunda coisa que pode acontecer nesse intervalo entre a promessa e o seu cumprimento. Entre a promessa e o seu cumprimento, em segundo lugar, pode haver alguma luta. Pode haver alguma luta.
Muitas vezes em nossa caminhada, a vitória ou as vitórias virão, sem termos que fazer muito esforço ou lutar. A exemplo do que aconteceu com Josafá. Na Bíblia há um rei chamado Josafá, que ia enfrentar um exército poderosíssimo. E ele temeu, e ele clamou ao Senhor, e disse: meu Deus, eu não tenho condições de enfrentar esse exército, eu não tenho a menor possibilidade de vencê-lo, socorre, me ajuda-me. E Deus vem ao seu encontro e diz assim: olha, nesta peleja você não vai ter que lutar. E ele assiste de camarote, Deus lutando em favor dele. Deus manda os seus anjos, e os anjos pelejam e derrotam aquele exército. O único trabalho de Josafá foi fazer um coral, foi montar um coral, para que esse coral pudesse louvar ao Senhor. Oh, querido, que coisa maravilhosa! É quando, enquanto nós cantamos, a bênção chega ao nosso encontro. É quando aquele salmo se cumpre em nossa vida. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está pondo a bênção na sua vida. Não é gostoso quando isso acontece? É, queridos, mas não é sempre que isso acontece. Muitas vezes a bênção vem depois de uma luta pesada, e nós estamos sujeitos a passar por isso. Na maioria das vezes, mesmo quando Deus diz sim, nós não estamos isentos de lutarmos até que alcancemos a vitória. Eu creio que foi uma surpresa para o profeta Samuel e para todos aqueles que participaram daquela cerimônia, ver Davi passar por tanta luta antes de se tornar o rei de Israel, conforme passou. Depois de ser ungido pelo próprio Samuel, ele só veio a se tornar o rei de Israel 15 anos depois. Nós podemos dizer que foram 15 anos de luta ininterrupta. Isso nos mostra que, mesmo quando Deus diz sim, precisamos nos preparar, porque antes da bênção pode haver não apenas uma certa demora, mas também pode vir acompanhado de muita luta. Porque é importante tomar conhecimento dessa verdade, porque para que eu não venha desanimar e desistir de algo que Deus me deu, como tantos têm desanimado e desistido, achando que as dificuldades e as lutas do meio do percurso são indícios de que Deus não está pondo a sua bênção naquilo que estamos perseguindo, crendo que antes tinha a sua aprovação. Eu conheço muitos crentes, queridos, que têm a promessa de Deus, que no começo tem a visão clara de que Deus tem isso, esse caminho para ele, essa bênção para a sua vida. Mas daqui a pouco começa a passar por algumas provações, por algumas tribulações, por algumas dificuldades. Eu conheço muitos crentes que desistem, porque começam a dizer: se está tendo tanta luta é porque Deus não está pondo a sua bênção. Não é verdade. Examine a vida de Paulo, quando Deus diz para ele: você vai chegar em Roma, você vai pregar para o imperador. Veja quantas lutas aquele homem passou. Passou por naufrágio, foi preso, ficou preso 2 anos. Ele imaginou que ia acontecer de uma hora para outra. Ficou preso 2 anos, foi injustiçado. No naufrágio, quando ele vai pegar alguns gravetos para colocar no fogo, uma serpente, uma víbora o morde. Chega em Roma, ele é preso. Irmãos, entre a bênção, entre a promessa e a bênção, o seu cumprimento, muitas vezes nós temos que passar por muitas lutas. Por que eu estou dizendo isso? Para que você não desanime, para que você não se deixe abater e se deixe vencer por essas lutas que acontecem no meio da nossa caminhada e no meio do nosso percurso. Deus queria que Moisés soubesse. Quando Deus apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente no deserto, preste atenção nisso. Deus disse para ele assim: olha, você vai libertar o meu povo de Israel do Egito. Que coisa boa. Mas, irmãos, só para os irmãos conhecerem melhor o Deus a que você serve. Deus não te deixa enganado. E Deus chega e fala assim para Moisés: você vai lá, vai tirar o meu povo do Egito, mas saiba de uma coisa: Faraó não vai deixar não. Faraó vai lutar com todas as suas forças, tentar impedir de tudo quanto é jeito. Agora eu te pergunto: o que levou Deus a dizer para Moisés que ele iria enfrentar muita luta, muita resistência, muita batalha? Prevenção.
Deus queria que Moisés soubesse que antes da vitória, uma grande luta seria travada e que ele só iria libertar o povo quando fosse obrigado por mão forte. Deus não queria que Moisés desistisse, achando que a resistência do inimigo era motivo forte o bastante para fazê-lo recuar e abrir mão do propósito para o qual Deus o havia chamado. Talvez você não tenha sido convocado por Deus para livrar um povo da escravidão ou do jugo político, mas foi convocado para entrar na brecha em favor da libertação espiritual de algum parente, de algum amigo ou de pessoas que nem conhece, que vivem debaixo do jugo do pecado. Na luta contra o vício, quantos têm desistido, achando que a luta tem sido grande demais? Muitos do que em tempos passados andaram com Jesus e hoje se encontram andando por caminhos tortuosos, têm encontrado grandes dificuldades em se levantarem e recomeçarem uma nova caminhada com o Senhor. Quem sabe, algum tempo atrás, você sentiu um chamado para alguma missão, para alguma obra, algum ministério, algum trabalho específico, e em função das lutas, tem desistido do seu chamado. Se alguma dessas tem sido a sua realidade, eu quero que saibas que você pode até ter desistido da sua bênção, mas Deus não desistiu de te abençoar. Ele continua firme no seu propósito. Se Deus, que é o garantidor da bênção, não desistiu de lhe abençoar, por que você vai desistir? Entre a promessa e o seu cumprimento, pode haver alguma demora. Entre a promessa e o seu cumprimento, pode haver alguma luta. E em terceiro lugar, entre a promessa e o seu cumprimento, pode haver alguma baixa. Creio que é importante sabermos que antes da vitória, pode haver não apenas lutas, mas também algumas baixas. Contudo, Deus quer que saibamos que se surgir alguma baixa, ela não significa necessariamente derrota. As baixas que sofremos antes da vitória que almejamos, que tem a bênção de Deus, são como pausas que ajudam na harmonia, na melodia e nos ritmos das músicas que nós cantamos, tornando-as mais bonitas. Uma música sem pausa, ela não é uma música completa, ela não é harmônica, não é bela como quando tem as suas pausas e seus devidos momentos. É possível que em dado momento da sua vida, quando parecia que o inimigo estava prevalecendo, Davi tenha ficado um pouco confuso a respeito do seu chamado, ao lembrar da unção que havia recebido para vir a ser o rei de Israel. Imagine só o que podia estar passando na cabeça de Davi. Davi tem uma família sólida, ajustada, era o filho mais novo de Jessé, morava a vida inteira ali em família, nunca tinha tido problemas familiares. Daqui a pouco ele é ungido rei de Israel, e a partir daí começa a sua luta. Não é só ele que é escorraçado igual animal. Saul passa a perseguir o seu próprio pai, sua própria mãe, seus próprios irmãos, e eles têm que viver foragidos de um lado e Davi de outro. Imagina o que poderia estar passando na cabeça de Davi. Como é que é isso? Como é que é ser ungido rei? Talvez ele tivesse pensado, agora sendo rei, eu posso colocar os meus pais no meu próprio palácio para cuidar de mim. E em vez disso, os seus pais são expulsos da sua própria terra, perseguidos e ameaçados de morte. Se Davi queria encontrar com seu pai, tinha que encontrar muitas vezes em cavernas, em lugares escondidos. Você pode imaginar o que pode estar passando na cabeça de Davi naquele exato momento? Depois de derrotar o gigante Golias, de passar a morar no palácio real, de lutar ao lado do rei e dos seus comandantes, parece que tudo estava se encaixando, até o momento em que as coisas viraram de cabeça para baixo. De uma hora para outra, Davi passou a ser odiado e perseguido pelo rei.
viu a morte de perto por várias vezes, a ponto de dizer: apenas há um passo entre mim e a morte. Passou a viver nas cavernas, fugindo de um lado para outro. Foi humilhado várias vezes, sem ter onde dormir, o que vestir e até o que comer. Era caçado como um animal, sua cabeça foi posta a prêmio. Certa vez, ao vir do campo de batalha com os homens que haviam se aliado a ele, encontrou a cidade na qual havia deixado sua família e seus bens, totalmente destruída e queimada. Seus filhos, esposas e bens foram levados cativos pelos amalequitas, seus inimigos. Ao ver aquela cena, a Bíblia diz que ele chorou até não ter forças para chorar. Davi viu sua esposa ser tomada pelo seu sogro e dada a outro homem. Já imaginou o que é isso? Ter a sua esposa tomada à força e dada para outro homem na sua presença. Viu a ingratidão de um homem rico, que ele negou um cabrito, depois de ter sido tão grandemente abençoado por ele e seus homens que protegeram seu rebanho dos saqueadores do deserto. Viu a ameaça de apedrejamento da parte dos seus próprios homens, dos homens aos quais ele havia acolhido. Viu a traição de Doeg, que culminou com a sua perseguição e com a morte dos profetas de Deus. Viu a sua família ficar desprotegida e desamparada por causa da fúria do seu inimigo. Eu poderia aqui passar muito tempo falando aqui das baixas que Davi teve antes de se tornar o rei de Israel, de fato, porque de direito ele já era por Deus. Entretanto, creio que essas que foram aqui colocadas servem de exemplo para nos mostrar que antes da vitória nós estamos sujeitos a sofrermos alguma baixa, mas elas não devem nos levar a desistir das bênçãos que Deus tem reservado para nós. É como disse o sábio Salomão: 7 vezes cairá o justo e 7 vezes se levantará. Tive o privilégio de conhecer na África do Sul, quando lá estive por alguns anos atrás, a mulher que não sei quantos leram aquele livro, Avivamento em Quassisabanto, aquela mulher que era espancada pelo marido, um feiticeiro. Tive a oportunidade de conhecê-la e conhecer a família dela toda destruída, que antes era toda destruída, agora toda restaurada. E o testemunho dela foi: nunca deixei de crer que Deus iria transformar aquele homem. Porque tem pessoas que conseguem assim, porque não desistem, sabem que entre a promessa e o seu cumprimento pode haver alguma baixa, mas elas não desistem de clamar ao Senhor, de colocar o seu joelho e interceder em favor daquela pessoa. Creio que um dos exemplos bíblicos mais contundentes, que serve de encorajamento para nós hoje, é o exemplo de José do Egito. Quando ele era ainda jovem, Deus deu a ele sonhos maravilhosos do que ele seria no futuro. E de fato, tudo o que ele sonhou se concretizou. Ele se tornou no homem mais poderoso da terra depois de Faraó. Agora, uma coisa eu preciso deixar claro aqui. Antes de assentar no trono do Egito, aparentemente os seus sonhos sofreram algumas baixas. Foi colocado numa cisterna suja e escura. Foi vendido como escravo, trabalhou como mordomo, foi parar na cadeia por causa de uma falsa acusação. Só depois de tudo isso, quando menos esperava, veio a concretização dos seus sonhos. Isso me credencia a dizer-lhe as seguintes palavras: mesmo tendo o sim de Deus para alguma promessa que Ele te fez, para alguma bênção que Ele te prometeu, você está sujeito a sofrer algumas baixas, mas não desista da sua bênção e do que Deus tem reservado para você. Antes de se tornar um inflamado e fervoroso pregador do Evangelho, Pedro negou Jesus. Antes de se tornar um valoroso missionário,
João Marcos desistiu de seguir adiante na sua primeira viagem missionária. Antes de se tornar no grande libertador de Israel, Moisés se acovardou e se recusou a cumprir a missão que Deus lhe confiou. Antes de se tornar o maior missionário e fundador de igreja de todos os tempos, Paulo era um perseguidor dos cristãos. Antes de pregar e levar os moradores de Nínive a se converter, Jonas fugiu covardemente para outra cidade em desobediência a Deus. Você não precisa fazer nada disso, mas se já fez, não significa dizer que você é um caso sem solução, que não possa ser remodelado pelo oleiro supremo e transformado num vaso útil. Deus não irá jogá-lo numa lata de lixo, pelo contrário, pode fazer de você um vencedor, como já fez tantos no passado e tem feito no presente. Quem sabe, a exemplo desses e outros nomes, você tem sofrido alguma baixa na sua caminhada e tem pensado em desistir, achando que essa baixa temporária irá comprometer a vitória que Deus tem reservado para você. Creia, as suas baixas não alteram os planos de Deus para a sua vida. As suas baixas não alteram os planos de Deus para a sua vida. Oro para que o Espírito Santo imprima no mais profundo do seu coração esta convicção. Lembre-se, Deus é o Deus da segunda, da terceira, de quantas chances ainda estiver. Não permita que alguma baixa que você tenha tido ao longo da sua caminhada te afaste do propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso, faça como Jonas e atenda ao chamado do Senhor. Bem, aprendemos nesses 2 últimos domingos que entre a promessa e o seu cumprimento pode haver alguma demora, pode haver alguma luta e pode haver alguma baixa. Apesar de ter passado por tudo isso, contudo, nada disso impediu Deus de cumprir a sua promessa. Em momento algum, Davi desanimou ou desistiu do objetivo que Deus tinha traçado para a sua vida. Por isso, viu se tornar realidade tudo aquilo que Deus havia idealizado para ele. Quem sabe, meu irmão, você tem uma promessa de Deus para a sua vida, mas a demora na sua concretização, as lutas que você tem passado, as baixas que você tem sofrido, tem levado você a desanimar e a desistir daquilo que um dia Deus te prometeu. Nesta noite, eu quero desafiá-lo e desafiar aqueles que nos acompanham via internet. Quero desafiá-lo a olhar para o Senhor e para as suas promessas, lembrando que ao lhe fazer uma promessa, Ele não te disse que seria no seu tempo, no tempo que você quer, nem te disse que você não poderia passar por alguma luta, e muito menos, não te disse que você não iria sofrer alguma baixa, mas prometeu que essa bênção irá chegar em suas mãos a despeito de tudo isso. Confia, meu querido, confia no Senhor, anima-te, erga os olhos, tira os seus olhos dessas lutas, dessas baixas e dessa demora aparente e olhe para o Senhor. E nesse período, continue a sua caminhada, não desanime, fica firme no Senhor, porque Deus nunca ficou devendo nada para ninguém e não vai ficar devendo para você. Amém. Senhor, olhe, ó Deus, para cada um aqui nesta noite. Eu posso olhar nos olhos dos meus irmãos, posso contemplar a face dos meus irmãos, mas, ó Deus, só Tu sabes o que passa no coração de cada um deles. Tu sabes, ó Deus, quantos deles estão dizendo, de fato, essa demora, essas lutas e essas baixas tem me levado ao desânimo. Tudo isso tem
me feito perder a fé no cumprimento das promessas do Senhor. Mas nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, reavive, ó Deus, a fé no coração daqueles que um dia creram, viram de perto o Senhor ministrar estas palavras ao seu coração. Traga-os de volta, Senhor, para perto de Ti, ó Senhor, porque assim, essa aparente demora, essas lutas e essas baixas serão vencidas. Ó Deus, livra-nos, livra-nos, livra-nos de tirarmos os olhos de Ti, Pai, para que não venhamos nos afundar. Tenha misericórdia de cada um de nós e abençoe o Teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos cantar. Possuir
amado, obrigado, Senhor, por essa palavra que veio para o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nossa vida, em nosso coração, ó Deus, fortalecendo a nossa fé, ó Deus, direcionando o nosso olhar para Ti, porque Tu és fiel, ó Deus, o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Deus, te dou graças pela vida da dona Dirce, do Ramires, por esse tempo que nós os tivemos aqui conosco, quando eles se preparam para retornar ao Brasil. Que a boa mão do Senhor esteja sobre eles, guardando-os, protegendo-os e livrando-os de todo mal. Ó Deus, quanto ao Ramires, dá, ó Deus, direção, orientação, ó Deus, quanto a essa decisão de ficar ou de ir, que o Senhor possa mostrá-lo com clareza qual o Teu propósito para ele, ó Pai, e que assim ele não tenha dúvida ao tomar essa decisão de ficar ou de voltar, mas que esteja debaixo da bênção e da cobertura das Tuas boas e graciosas mãos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos, pode retornar para os seus lugares. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém. Dê um abraço ao seu irmão e diga para ele assim, ó, fica firme, não desanime não, amém?